Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica infinita dentro da cinemática. Mais especificamente vamos falar sobre lançamentos verticais e queda livre e relacionar esse tópico com o chamado coeficiente de restituição epsilon. Então pessoal, digamos que você tenha a seguinte análise para ser feita. Você tem um objeto, uma bolinha, pode ser, você joga ele, lança ele verticalmente, do piso para cima, E aí ele atinge uma altura que eu chamei de H0, um ambiente onde há gravidade e é um sistema ideal, ou seja, sem atrito, do ar com a bolinha. E aí esse objeto, que você lançou essa bolinha, ele atinge uma altura máxima que eu chamei de H0 e volta. E aí quando ele volta, ele vai colidir, com o piso. E esse piso, e essa colisão, ela tem uma grandeza, uma variável física chamada coeficiente de restituição. Está ligado basicamente com a quantidade de energia que foi perdida durante o impacto desse objeto com o piso. Nós vamos considerar a homogeneidade, tanto da bolinha quanto do piso, durante a colisão. Então você vai ter o chamado coeficiente de restituição, que é uma quantidade que eu vou a priori definir como sendo constante, tá? Bem, e aí o que acontece, Esse problema, de lançamento vertical para cima, considerando o eixo positivo para cima, de altura z, e aí o que vai acontecer com o passar do tempo, Então aqui é um eixo horizontal temporal, tempo t, e aqui é a altura da bolinha. Então essa bola ela vai e vem subindo e descendo sempre verticalmente, colidindo sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Então se você fizesse uma análise temporal, no eixo horizontal, o que ia acontecer? Você lança a bolinha, ela atinge uma altura H0 e aí isso para um instante, para um dado instante, atinge uma altura H0 e começa, para e volta. E aí ela vai atingir o solo em outro intervalo de tempo. Transcorrer um tempo do lançamento até ela, digamos, voltar para colidir aqui com o piso. E aí após colisão com o piso, ela vai subir novamente. Quando ela subir, devido ao coeficiente de restituição, uma parte da energia foi perdida, ou por calor, ou pelo som gerado durante a colisão da bolinha com o piso. Então ela vai atingir novamente uma altura que não é mais a inicial, é uma altura agora menor. E aí de novo o processo vai voltar para colidir no outro instante, colide, volta, atinge uma altura H2, vai e vem novamente, atinge uma altura H3, vai voltar. Então com o passar do tempo, essa altura atingida pela bolinha, ela vai diminuindo, E aí diminuindo, e quantas colisões, ocorrerá, subindo e descendo dessa bolinha verticalmente, tá? Então vai ser infinitas, Só que essa quantidade vai tender a zero cada vez mais, essa altura, ela vai diminuindo com o tempo até tender a zero, mas são infinitas colisões, Sempre subindo e descendo no mesmo ponto, tá? Então aí uma pergunta interessante que você poderia fazer seria, se eu somar, se eu somasse a altura H0 mais H1 mais H2, são infinitas somas. A pergunta é, qual é a altura final total somada de todas essas quantidades? Isso seria uma pergunta interessante de ser feita, E aí, veja, se você tem uma altura e esse tipo de lançamento vertical para cima, você sabe que você pode relacionar ele com o tempo, de queda livre, Você pode relacionar tranquilamente a esse problema a queda livre, vertical também. Bem, e aí você poderia perguntar, a cada instante de colisão ocorre num dado tempo, a pergunta é, e a soma total desses instantes, desses tempos de subida e descida dessa bolinha, colidindo sempre no mesmo ponto, quanto é que vale essa soma? Então essas duas perguntas,
Se fosse no contexto de lançamento vertical, só uma subida, né, e descida, ou então a queda livre, só descer do objeto. E essas perguntas são perguntas extremamente simples que você pode responder lá na cinemática. Agora, tentar responder qual é a distância, a altura final, total, a soma e o tempo total de subidas e descidas infinitas dessa bola subindo e descendo, quicando no piso, né? Essa não é uma resposta trivial de ser encontrada, né? Então é isso que nós vamos exatamente fazer aqui. E aí você sabe que essas subidas e descidas, né, a trajetória ela é vertical, né, uma linha vertical. Porém, o gráfico desse tipo de problema, se você considerar uma altura z em função do tempo, obedece lá parábolas, né? Parábolas com concavidade para baixo, já que o eixo positivo é para cima. Então, no primeiro momento aqui, de T0 a T1, você tem o objeto atingindo a altura máxima, né? Ele atinge uma altura máxima aqui e depois volta. Então, nesse primeiro trecho que eu pintei, né? Ele atinge aqui o ápice da parábola, depois volta. É a parábola com cavidade para baixo. Ali, isso no instante T, 0. Quando ele subir novamente, atingir H1, né? Esse ponto H1 de novo é uma outra parábola, só que é uma parábola com um ponto de vértice, né? Aqui o chamado, né, Z do vértice menor que o H0. Então, essa aqui é a altura no primeira colisão, aqui, né, no primeiro lançamento. Depois, quando ele atinge o solo e sobe novamente, ele atinge uma altura H1, desce, depois sobe, atinge novamente uma altura H2, depois H3 e assim por diante. Perceba que essas alturas vão diminuindo, tendendo a zero. A pergunta é quanto equivale essa soma de H's e essa soma de T's. Então, isso é uma pergunta que nós vamos responder aqui. Então, inicialmente, você tem o chamado coeficiente de restituição, definido, né, como essa variável aí, né, que é a variável epsilon, tá? Esse epsilon, ele é definido como sendo a velocidade, a razão entre a velocidade, uma velocidade relativa, né? A velocidade final, depois da colisão da bolinha com o piso, né? Então, a bolinha foi, voltou, quando ela quica e começa a subir novamente, então essa velocidade de subida dividida pela a velocidade que ela está chegando antes de colidir, essa razão, essa velocidade relativa é a definição do epsilon, né? Então, velocidade final depois da colisão, velocidade inicial antes da colisão com o piso. E aí você pode relacionar, já que é uma conversão de energia, né, cinética e potencial, ou você pode usar também a própria equação de Torricelli. Essa velocidade está relacionada com a altura através da relação 2gh, que eu chamei de h-til, porque existem vários valores de h. Então, eu chamei de um h-til aqui. Então, a velocidade é a raiz quadrada de 2g h-til, ou seja, é a equação de Torricelli. Então, você pode substituir isso aqui, nessa expressão do epsilon. E aí, o que no fundo, você vai cortar 2g em cima com 2g embaixo, vai ficar a altura final sobre a altura inicial. Então, a altura final seria um h, né, dividido pela altura inicial, que é h maiúsculo. E isso, traduzindo ao nosso problema, seria o quê? Seria exatamente, por exemplo, depois da colisão final, né, você tem uma altura h1. E você vai dividir com h0, onde começou. Então, isso aqui é a altura final, a altura inicial. Você pode pegar esses dois trechos de instante, então a altura 2 sobre H1, H3 sobre H2, H4 sobre H3. Então, no fundo, essa razão, né, dentro de uma raiz quadrada, porque você substituiu aqui a velocidade final e inicial dentro de definição do epsilon, no fundo você vai ter razões entre essas alturas, H1, H0, H2, H1, H3, H2. E isso, né, essas quantidades sempre vai dar o mesmo valor. Epsilon, por quê? Porque você tem uma colisão, né? Você tem uma homogeneidade, né, exatamente da bolinha e do piso. Então, a quantidade epsilon perdida a cada colisão dessa bolinha com o piso é sempre a mesma, ou seja, é um valor constante. E aí, por outro lado, né, você sabe que essa soma, ela seria o quê? Né? Você pode construir essa soma de que forma? Então, você pode imaginar o seguinte, que quando você lança
A distância que ela percorreu, essa bolinha, ela foi, atingiu uma altura H0 e desceu, ou seja, já foi 2H0. Tá aqui, ó. Depois, no próximo instante, você pode dizer que ela foi e subiu 2 vezes H1. Só que já que o coeficiente de restituição ele é uma quantidade que está relacionada com a razão entre as alturas, e você está considerando a homogeneidade do piso e da bolinha, essa quantidade de energia perdida, né, antes, depois e antes da colisão, em cada intervalo de tempo aqui definido, é sempre uma quantidade constante, ou seja, você vai ter que, no final das contas, essa ida e vinda 2H1 você pode relacionar com 2H aqui, ó. Só relacionar com 2H0 por um fator que sempre decai, né? Porque a energia vai sendo perdida, então essa altura dessa bolinha vai diminuindo. Essa quantidade perdida de energia é sempre um fator fixo, um número. Eu chamei esse número de F. E aí no terceiro momento, né, você vai de novo ter 2H0, então você teve uma colisão, foi F. Duas colisões vai ser esse F duas vezes, né? Então é ao quadrado. Tá? E aí de novo, né, 2H0, F3 e assim por diante. Então você pode agrupar isso como uma PG, uma progressão geométrica, tá? Infinita. Né? O que é uma progressão? É uma soma de termos onde, se você calcular a razão entre o sucessor sobre dividido o anterior, dá sempre o mesmo fator. Então, se você dividir f por 1, dá f. F quadrado sobre f dá f. F ao cubo sobre f quadrado dá f. Então, sempre a mesma razão. Então, esse f ele é um fator constante ligado à perda de energia a cada impacto. E aí, se a bolinha e o piso são são homogêneos, então essa fração perdida é sempre a mesma quantidade, porque a bolinha não muda e o ponto de impacto da bolinha com o piso é sempre no mesmo lugar, né? E é o caso ideal, então aí esse F é sempre fixo, né? Então, perceba, já que a energia, a conversão de energia cinética e potencial, né, ela está ligada, a energia cinética está ligada com V quadrado, né? V quadrado aqui vai dar 2GH e a energia potencial é mGH. Então, no fundo, essas conversões de energias dependem exclusivamente só de H. Então, esse F, né, já que ele é a razão, né, entre a altura final sobre a inicial, então esse F ele é o próprio epsilon quadrado. Então, é como se eu pegasse aqui H1 sobre H0. Quanto é que dá? Dá epsilon quadrado. Né, se você quadrar todo mundo aqui, você vai ter epsilon quadrado, vai ser exatamente a razão, a quantidade de energia relativa perdida durante a colisão, né? Então, H1 sobre H0 dá epsilon quadrado, H2 sobre H1, epsilon quadrado, H3 sobre H2, epsilon quadrado, e assim por diante. Então, esse F, essa quantidade perdida, esse fator numérico, está ligado com o coeficiente de restituição ao quadrado. Então, você vai pegar aqui e substituir onde tem F, epsilon quadrado. Então, você vai ter essa soma infinita de termos, é uma PG infinita. Você pode reescrevê-la na forma indicial desse jeito, né? Fatorando já o 2H0. E aí você sabe que esse epsilon, né, em geral, você tem um epsilon entre 0 e 1, né? É como se fosse o coeficiente de atrito lá na mecânica também. São os valores convencionais desse coeficiente de atrito estão entre 0 e 1. Esse epsilon também, né, é um valor numérico que está entre 0 e 1. E aí a pergunta é, se você tem uma série infinita, não é legal, né, que essa série divirja. É interessante que essa série vá convergir, ou seja, ela vai dar um valor finito quando você fizer essa soma de infinitos termos, né? Infinitas colisões com o piso, esse valor tem que dar finito. E aí você, né, como é que você sabe se esse valor vai dar finito ou vai divergir, por exemplo? Você tem que aplicar o chamado método da razão. Mas antes de mais nada, né, é só lembrando, né, esse epsilon, o coeficiente de restituição, ele tem valores comuns dele, né? O valor comum está entre 0 e 1, mas quando ele é 0, a colisão é chamada de inelástica. Quando o epsilon é igual a 1, a colisão é elástica. E quando esse epsilon é maior que 1,
houve algum ganho de energia durante a colisão, sei lá, se aqui, quando essa bola quicou, tinha uma mola, impulsionou mais ela ainda, então esse tipo de coisa, né, dá um epsilon maior que 1, mas em geral esse epsilon está entre 0 e 1. E aí para você aplicar o chamado teste da razão, você tem que aplicar de acordo com o cálculo lá, né, o Guidorizi, por exemplo, você tem que calcular o limite, né, dos coeficientes m mais 1 sobre m, módulo, e tomar esse limite quando m tende a infinito. Esse valor, se ele der igual a 1, o resultado do teste da razão é inconclusivo, você tem que escolher uma outra técnica para resolver, né, de saber se a série converge ou não. Se esse epsilon é menor que 1, ela converge, e epsilon maior que 1, ela diverge. Então, o caso interessante que nos interessa aqui na análise desse problema é garantir que esse R seja menor que 1, que a série convirja, ou seja, dê um resultado finito. Então, a série na notação inicial é essa aqui, a série geométrica, né, a PG, na notação inicial, né, nós tínhamos aqui, ó. Então, tá aqui ela. E aí você vai aplicar o limite quando esse n tende a infinito. Então, você vai reescrevê-la dessa forma, né? Notação de progressão geométrica eu fiz aqui. Limite quando n tende a zero, do A, né? A é o primeiro termo, R é a razão. A razão é exatamente o valor entre o sucessor, a divisão entre o sucessor sobre o anterior, né? E aí você pode tirar que esse A é 2H0 e esse R, que é a razão, é epsilon ao quadrado, né? E aí você aplica o teste da razão nessa série S maiúscula. Quando você aplica, né, aplica que o teste da razão é o B mais 1 sobre B elevado a M. Então você vai pegar todo esse termo elevado a M mais 1, inicial, dividido por elevado a M. Calcular o módulo e tomar o limite. Corta os dois epsilon, né? Aqui fica M mais 1, então vai dar 2M mais 2, né? Vai cortar os M's, os 2H0 vai ficar epsilon ao quadrado. Módulo. Como epsilon é um número entre 0 e 1, quando você levar ao quadrado, né? Ele vai dar menor que 1 e ele não depende de m. Quando m tende a infinito, isso aqui vai dar um número entre 0 e 1, né? Já que epsilon está entre 0 e 1, ao quadrado vai dar menor ainda. Então, também vai estar entre nesse intervalo. Então, a série, de fato, vai convergir. Então, essa série que era infinita a priori, dessa PG, né, infinita, ela vai ser uma série que vai ter um termo final, finito, onde esse A é 2H0 e essa razão é epsilon ao quadrado, né? E aí você sabe que a soma de uma PG infinita, né, você pode demonstrar isso, mas está nos livros de ensino médio, por exemplo, ela é dada por essa expressão. A soma de uma PG infinita é o primeiro termo, 1 menos a razão. Já está aqui os valores, você substitui e você encontra que essa soma de infinitos termos, né, num lançamento vertical para cima, considerando a bola e o piso homogêneo e essa bolinha sempre quicando no mesmo lugar, sem atrito do ar, né, o caso ideal, vai ser dada por esse termo aqui, ó. E o tempo, a soma desses tempos, né, então nós estamos determinando exatamente isso, né, a soma das infinitas alturas e a soma dos infinitos tempos. A soma das infinitas alturas dá esse resultado aqui. E a soma dos infinitos tempos, lembra que o tempo está relacionado com o tempo de queda livre, é 2H sobre G. E esse H é esse S infinito. Quando você substitui aqui, você tira aqui esse termo, é o tempo de queda livre, né, 2H0 sobre G. E esse termo é um termo numérico, que está ligado com o epsilon, né? Então, para fechar o raciocínio, então lançamento vertical para cima, em resumo, você vai ter que a soma das alturas totais, né, quando você lança uma bolinha para cima, considerando ela quicando infinitas vezes, vai dar um valor finito e vai dar esse valor, 2 sobre 1 menos epsilon quadrado H0. O tempo total de cada colisão dessa bolinha com o piso também vai dar um fator numérico, o mesmo, a menos de uma raiz, tempo de queda livre, ou seja, é um fator numérico multiplicando o tempo de queda livre, no caso do lançamento vertical para cima. Já na queda livre, o problema vai ser ligeiramente diferente. Em vez da bolinha subir e descer, ela já vem descendo. Então você vai fazer a mesma análise a menos desse valor, né? Porque quando você lança, o objeto foi e voltou, ou seja, ele percorreu uma altura inicial de 2H0, foi H0 e volta com H0, 2H0. Já na queda livre, ele só cai e começa a quicar, ou seja, você vai ser o mesmo resultado menos uma altura H0. Então, você vai ter o mesmo resultado que nós encontramos aqui em cima, menos H0. Quando você tira o MC, você encontra agora aqui
o tempo total de queda livre vai dar o resultado que é esse, que é diferente do lançamento vertical para cima, tá? É proporcional a H0, mas o fator numérico não é o mesmo. E o tempo total também vai obedecer 2S barra, né? Eu chamei de S barra aqui, a soma de todas as alturas para queda livre, sobre G raiz quadrada. Quando você substitui, você vai ter com um termo que é proporcional ao tempo de queda livre, que é 2H0G, e um termo que é o mesmo daqui, a menos de uma raiz quadrada, né? O fator numérico. Então, perceba que tanto a soma, né, a soma dos lançamentos oblíquos da bolinha subindo e descendo infinitas vezes, considerando a bolinha, né, e o piso, né, homogêneo, né, e ela sempre quicando no mesmo lugar. Então você tem que essa soma dessas alturas e dos instantes para o lançamento vertical é esse resultado, altura e tempo, e para a queda livre essa distância total e esse tempo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.